Inspirado no castelo de Écouen, na França, o Palácio dos Campos Elíseos, no bairro do mesmo nome, no centro de São Paulo, foi construído no fim do século XIX pela família Pacheco e Chaves, que o deixou em 1911. Residência de 30 governadores de São Paulo entre 1912 e 1967, funcionou também como sede do governo paulista. O palácio foi o epicentro dos inúmeros acontecimentos políticos e militares que marcaram a história do estado de São Paulo nesse período, inclusive a Revolução de 32. Sintonizada com esse tempo histórico, ali foi montada a exposição Pioneiros e Empreendedores, a saga do desenvolvimento no Brasil. Inspirada na trilogia do mesmo nome, dirigida e organizada pelo professor Jacques Markovitch, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e também ex-reitor da USP. A exposição mostra a saga de 24 grandes empresários e de 8 mulheres importantes que contribuíram para o desenvolvimento da economia brasileira, da sua fase agrária para a industrial. Em entrevista a este Desafios especial, o professor Markovitch reflete sobre a importância para o Brasil da obra daqueles pioneiros e pioneiras e sobre os caminhos do empreendedorismo nestes tempos de globalização. Professor Markovitch, o que o levou a publicar e coordenar o trabalho sobre a trilogia Pioneiros e Empreendedores, a saga do desenvolvimento do Brasil? A principal razão é a rica história de pioneirismo e de empreendedorismo que nós temos no Brasil. É uma riquíssima história, porque se nós olhamos desde o fim do século XIX, nós estamos falando de um Brasil de 14, 17 milhões de habitantes, e desde essa transição do Império à Primeira República, período de nascimento da Escola Superior Luiz de Queiroz, foi nesse período que é concebida essa escola, você já tem aí um primeiro exemplo de pioneirismo. O Barão de Mauá, um pouco antes já, expulso da casa da mãe, lá do Rio Grande do Sul, indo para o Rio de Janeiro, trabalhando de uma forma muito modesta com o tio, começa a aprender o conhecimento que passará a se tornar um conhecimento extremamente útil, especialmente de conexão com o Reino Unido, com a Inglaterra na época, berço da Revolução Industrial e berço das novas tecnologias. E a partir de Mauá, a partir de Luiz de Queiroz, nós teremos de norte a sul do Brasil mulheres e homens que souberam fazer a diferença. Por necessidade, muitos deles. Nunca foi por desejo, é porque eles não tinham outra alternativa. Segundo, essa necessidade, essas adversidades geraram nelas e neles resiliência. E, em terceiro lugar, souberam enfrentar as adversidades através da inovação. E buscaram essas inovações onde elas existiam, tanto no Brasil como especialmente no exterior, indo para vários horizontes, vários países que eram o berço dessas inovações. Então, nós temos essa riqueza, mas nós não tínhamos isso nas escolas de economia e administração. Quando nós, na década de 70, tivemos que dar aula, nós tínhamos que utilizar exemplos estrangeiros, pioneiros como Ford, como Pirelli e outros, mas eram exemplos que se desconectavam da nossa realidade. Claro. E, a partir daí, se viu a necessidade de fazer essa pesquisa. Havia conhecimento teórico sobre economia, mas não havia conhecimento sobre os personagens que impulsionaram a nossa economia. É claro, porque havia toda uma discussão sobre Schumpeter. Quer dizer, a questão schumpeteriana estava presente nos cursos de economia, era citada nos cursos de administração. Claramente, os cursos de finanças tinham também essa visão da inovação schumpeteriana, ela é movida pela inovação, é o que se chama da destruição criativa, mas nós não tínhamos os exemplos estruturados e constituídos. Esses personagens fizeram a transição de uma economia agrícola para uma economia que foi se industrializando, é isso? E com tensões. O grande debate do Roberto Simonson com Eugênio Boudin,
que é parte da nossa pesquisa, vai exatamente nessa transição. Eugênio Goudin, entendendo que o Brasil tinha uma vocação essencialmente agrícola, pecuária, e o Roberto Simonsen, tendo já vivido esse mundo, inclusive no exterior, percebendo as oportunidades da industrialização. Vai daí a criação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aquela fotografia de uma dezena de empresários criando, entre eles Matarazzo e outros, o Jorge Street e tantos outros, e a partir daí a criação do IDORT, falando em racionalização do trabalho, falando em produtividade, era o grande tema do período, essa transição para o início da industrialização brasileira. Antes da era Vargas, os pioneiros dos anos 10, 20, eles tocavam os seus negócios e as suas iniciativas com meios próprios. Não havia ainda um apoio governamental a uma direção industrializante. Plenamente. E nós tivemos uma discussão com o professor Francisco Luna, que tem esse famoso livro sobre a economia paulista de 1850 a 1950. O Brasil era um país verdadeiramente federativo. Então, os estados, e o caso do estado de São Paulo, foram as lideranças, tanto do setor da cafeicultura, como depois da atividade industrial, que assumiram a responsabilidade. A criação do SENAI, a criação do Serviço Nacional das Indústrias, toda essa formação técnica, o próprio Liceu de Artes e Ofício, que já tem mais de 140 anos, criado por empresários que precisavam de mão de obra. Mais tarde, o Ramos de Azevedo vai fazer com que os vários preparadores de artífices viessem da Itália para isso acontecer. Então, é claro, Serrano, é isso mesmo, era o setor produtivo assumindo responsabilidade na área da educação, na área da saúde. A própria criação do Instituto Pasteur, que hoje está na Avenida Paulista, são empresários que vão querer erradicar a raiva de São Paulo. E, a partir daí, o Instituto Butantan e outros institutos, como Adolfo Lutz, vão ser iniciativas empresariais para criar a infraestrutura. A própria sociedade de imigração, trazendo os imigrantes da Europa para substituir a mão de obra escrava, que já deixou de ser parte da atividade econômica na produção agrícola. Tudo isso faz parte de iniciativas de pioneiros e empreendedores. Boas partes desses imigrantes acabaram semeando os setores industriais, os italianos, os alemães, os franceses. Claro, os ucranianos que vieram, os russos e mais tarde os japoneses. Nós temos todos eles, quando nós olhamos os nossos 24 pioneiros e as 8 mulheres escolhidas, nós vamos ver que do Rio Grande do Sul, começando com os Gerdaus, depois, e aí nós estamos falando da Alemanha, os Fontana da Itália, os Klabin Laffer vindo da Europa do Leste, chegando em São Paulo então com os portugueses, o caso do Júlio de Mesquita, nós estamos falando dos Pfeffer vindo da Ucrânia e subindo para os Mascarenhas, mais tarde a família Queiroz em Fortaleza, os Hermílio de Moraes lá em Pernambuco e chegando até os marroquinos que vieram do Marrocos para a região norte, que é a família Benchimol, que até hoje é uma das empresas prestigiadas da região norte, no caso da Amazônia, do estado do Amazonas e vários outros estados em volta. Boa parte dessas iniciativas em São Paulo desembocaram na Universidade de São Paulo, na USP. Ela faz parte desse projeto. Se nós olharmos o Roberto Simonsen saindo da Escola Politécnica, o próprio Júlio Mesquita saindo da Faculdade de Direito, ele criador do jornal A Província de São Paulo, para depois virar o Estado de São Paulo, ele sendo um grande alimentador da ideia republicana, o próprio Luiz de Queiroz, naquela época, mas depois a esposa, a Hermelinda de Souza Queiroz, tudo isso vai gerar várias escolas, como a Escola de Odontologia e outras, que já estão estabelecidas em 1934. 34 surge a ideia da universidade em função da derrota de 32. A ideia, primeiro nós tínhamos a crise de 29, em seguida a derrota de 32, e São Paulo decide então ir pela educação para reestabelecer a sua autoestima de um estado pujante
economicamente já forte, mas ainda sem a força política que estava ainda no Rio de Janeiro. E a Universidade de São Paulo vai surgir com essa ideia de uma afirmação da identidade paulista, somando essas escolas, a Poli, a Exalc, a Faculdade de Direito, a Odontologia e tantas outras, a medicina, que já está amplamente reconhecida e que surge exatamente para enfrentar os problemas de saúde e também de saúde pública. Tudo isso vai constituir, então, o ativo que vai permitir à Universidade de São Paulo, em 1934, surgir com a sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E o papel do período Getúlio Vargas na afirmação dessa tendência industrializante? O Getúlio vem com uma ideia nacionalista muito inspirada em modelos que já estavam existindo em outros países, e a partir daí nós vamos ver como... Principalmente na Alemanha e na Itália. Né? Principalmente na Alemanha e na Itália, e a partir daí empresas... E aí precisamos lembrar a Companhia Siderúrgica Nacional, com o papel do Roberto Simonsen, criando a Cerâmica São Caetano, mas também o grupo Klabin-Laffer, criando dentro desse período toda a base da indústria de papel que estava surgindo no Paraná, e a consolidação das leis do trabalho, inspiradas nas iniciativas de George Street. Temos que lembrar que, em 1917, nós tivemos aqui em São Paulo greves assassinas. O jornal Estado de São Paulo teve um papel importante até em ajudar o movimento sindicalista naquela época. Mas também tivemos geadas, tivemos a gripe espanhola. E George Street, nessas tensões entre o capital e o trabalho, vai procurar ser um mediador, gerando as primeiras leis, as leis trabalhistas. Quando Getúlio Vargas assume, ele vai se inspirar nessas leis para criar a consolidação das leis do trabalho. É claro que ele vai olhar também para o que está acontecendo na Itália, na Alemanha, em outros países, mas George Street vai ser um desses empresários que vai trazer essas respostas. Ele é fundador do Centro das Indústrias. E aí nós temos um período de industrialização, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e, a partir daí, a vinda de capitais estrangeiros dentro de um acordo que foi feito com os Estados Unidos para fazer com que a siderurgia chegasse no Brasil, o que foi a peça mestre para depois surgir a indústria automobilística e outras indústrias. Qual foi o papel das duas guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que bloquearam os correntes de comércio internacionais, e o Brasil passou a ser uma espécie de fornecedor, não só de matérias-primas, e várias coisas já industrializadas? Foi um papel importante, não? Foi um papel importante porque, veja como a adversidade se torna um ativo. A história, por exemplo, do Leon Pfeffer encomendando máquinas em 1939, e a pequena história diz que o Matarazzo que queria comprar essas máquinas quando ele soube que a guerra estava para começar. E, obviamente, o Leon Pfeffer não vendeu as máquinas que eram máquinas de produção de papel, por entender que quem tinha tecnologia, quem tinha equipamentos, num mundo que iria se fechar em função das guerras, iria ter a capacidade produtiva que outros não teriam. E a partir daí nós vamos ver que as guerras acabaram gerando dentro do Brasil uma atividade produtiva muito mais intensa. Os que tinham trazido as tecnologias naquele período entre a década de 30 e a década de 40, conseguiram, no setor de alimentos, por exemplo, o caso da Sadia. Tudo isso fez com que nós tivéssemos nas guerras, especialmente na Segunda Guerra, um movimento de industrialização, porque tivemos que utilizar a nossa própria capacidade criativa para produzir cada vez mais e atender o mercado interno. Professor, depois do Getúlio vem o Juscelino Kubitschek com 50 anos em 5, e ele traz a indústria automobilística, que já estava aqui pequena ainda, mas ele traz, e traz muito capital estrangeiro. Como é que passa a ser a convivência desses pioneiros brasileiros, essa convivência com o capital estrangeiro? É em nível de concorrência, em nível de aliança? Como é que se dá isso?
Entre o período, entre o suicídio do Getúlio e a vinda do Juscelino, que foi o grande projeto desenvolvimentista, nós vamos encontrar, então, várias crises e incertezas políticas enormes. O suicídio do Getúlio gerou uma instabilidade enorme, uma falta de previsibilidade. E nós vamos encontrar nos empresários pioneiros aqueles que vão superar essas adversidades. Chegando o Getúlio, e aí nós estamos falando, chegando o Juscelino, e vindo então esse projeto desenvolvimentista, nós temos uma nova etapa, uma nova era, vindo primeiro a ida para Brasília, que leva toda essa saída do Rio de Janeiro. Isso cria para o Rio de Janeiro um problema extremamente desafiador, praticamente não superado até hoje, e São Paulo passa a se tornar uma capital econômica, porque apesar de Brasília estar sendo construído, vão ser os empresários sediados em São Paulo e Minas Gerais, alguns inclusive nos estados do Nordeste, que vão responder a essa demanda. E a partir daí nós temos uma modernização, uma abertura internacional, a vinda da indústria automobilística, o aumento da nossa malha rodoviária. Nunca conseguimos modernizar a nossa malha ferroviária, mas é isso, infelizmente, apesar que na transição, no início do século XX, nós tínhamos nas ferrovias os nossos eixos de modernização. Se nós olhamos hoje quais são as cidades paulistas mais estruturadas, são exatamente aquelas que eram servidas pelos grandes eixos ferroviários, e as ferrovias para São Paulo foram determinantes em termos de desenvolvimento. E essa convivência do capital nacional estabelecido com o internacional que chega mais aceleradamente a partir do governo Juscelino? Há perdas de espaço, competição? Se nós olharmos a carta que o senador José Hermílio de Moraes deixa para os filhos, e isso foi no dia 24 de setembro de 1969, ele de alguma forma descreve um pouco a trajetória que ele viveu durante o período desenvolvimentista, até preparar uma carta já para os filhos que iam assumir. A vocação das empresas brasileiras foi em produtos mais do perfil de commodities. Nós estamos falando de celulose, nós estamos falando de alumínio, nós estamos falando de setor agro. Foram poucas as empresas que passaram a competir com a indústria as multinacionais que estavam vindo, especialmente no setor automotivo. Se criou, por um certo tempo, uma indústria de autopeças. Perfeito. Essa indústria de autopeças, encomendada, não só para a indústria automotiva, mas também para a indústria aeronáutica. Eu me lembro ainda das reuniões entre a Embraer, o setor privado, que iria pedir uma indústria de peças para a indústria aeronáutica. Essa indústria procura responder para a escala nacional, e isso ocorreu durante esse período. Mas as empresas brasileiras de maior vocação foram aqueles que ficaram naqueles commodities muito melhor estruturados, e elas continuaram prosperando durante esse período. Houve alguma presença brasileira ainda na área eletroeletrônica, mas não perdurou muito tempo. Ela sempre foi, infelizmente, ela foi efêmera, porque a vantagem comparativa não existia. Eram pessoas que eram empresários, que viram nisso nichos de oportunidade, mas era preciso grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, porque não era uma questão só de produzir o que já era necessário, mas nós vamos chegar ao tema da digitalização. Essas empresas teriam que investir muito em inovação, com percentuais que somente grandes multinacionais que trabalham em mercados globais, veja o tema de 5G agora que nós vamos chegar, são essas empresas que precisam elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Não só das empresas, mas também do governo. E para isso é que nós temos uma cadeia setorial altamente competitiva, que é o setor agro. Por quê?
Porque nós temos, desde a formação de recursos humanos, temos a pesquisa, tem a vantagem comparativa em termos de país, e se nós pudéssemos nos inspirar na cadeia setorial do setor agro, nós vamos então nos inspirar para que outros setores possam alcançar. A mineração tem alguma? A mineração tem, mas de novo, é preciso, no caso da mineração, temos dois desafios. Um é tecnológico e o outro é ambiental. Se nós não tivermos uma sofisticação ambiental, nós vamos ver que empresas pioneiras, nós estamos nos referindo ao que aconteceu já no Amapá no início, metade do século XX, nós tivemos e temos uma indústria de mineração robusta, mas é preciso que a área tecnológica e a área ambiental tenham essa mesma competência. E, infelizmente, nós vivenciamos no Brasil algumas adversidades que geraram mortes, perda de vidas humanas. Isso deve ser uma lição para todos nós em termos de construção de uma cadeia setorial de mineração muito mais robusta. Semana passada, o presidente da Petrobras disse que a vocação do Brasil é na área de commodities e a industrialização, que está sempre sendo defendida por aí, é um sonho de uma noite de verão. Não é um pouco exagerado uma declaração dessa? Ela é claramente exagerada, mas eu acho que precisamos, enfim, aproveitar uma discussão como esta para dizer que a industrialização que nós estamos falando hoje não é a industrialização do século XX. Nós estamos falando de uma industrialização onde a digitalização, onde os algoritmos passaram a ter uma presença determinante. E, portanto, sim, nós precisamos de uma cadeia setorial que incorpore a digitalização como parte da sua competitividade. E, para isso, o que é determinante são as bandas largas, as infovias. O que era determinante no passado, que eram as ferrovias, as rotas marítimas, elas estão sendo substituídas hoje pelas infovias. Se nós não tivermos, em termos de Brasil, uma rede de infovias que integre não só o Brasil como um todo, mas também o conecta com o resto do mundo, dificilmente nós poderemos alcançar essa atividade produtiva competitiva. Nós temos banda larga, claramente, em toda a costa brasileira, um pouco no centro-oeste, mas o centro do país ainda está deserto do ponto de vista de infovia, e a região norte, a banda larga ainda não chegou, o que significa uma lentidão enorme. O horizonte nos apresenta a tecnologia 5G. A tecnologia 5G, ela, de uma forma, permite às pessoas uma acessibilidade maior, grandes volumes de dados que são acessíveis em poucos segundos, mas é uma tecnologia muito diferente do que nós conhecemos hoje. As antenas são menores, o raio de acesso é menor, de 1 km², e isso são países mais avançados, o caso da Coreia do Sul, o caso da Suíça, que já utilizam 5G, vão conseguir se distanciar da média mundial. Está dando até um conflito entre China e Estados Unidos. Sim, porque os chineses foram muito mais velozes, perceberam o que a tecnologia 5G iria trazer em termos de distanciamento. E no caso do Brasil, o grande risco que temos é um distanciamento ainda maior entre as concentrações urbanas e a região rural. A partir de 2020 serão feitos leilões de 5G. E esses leilões vão permitir com que as empresas e os pioneiros empresários que vão participar desse projeto vão ver nas regiões urbanas sendo com uma concentração de maior rentabilidade, o que não está acontecendo na região rural. O que outros países estão fazendo, o caso da Suíça, estão primeiro instalando 5G na região rural, onde os empresários primeiro têm que se tornar presentes nas áreas menos adensadas, para depois dar o filé mignon, que é a grande região urbana. E, a partir daí, evita-se essa distância maior. Portanto, nós temos aí, do ponto de vista de
produção competitiva. Veja que nós não estamos falando de industrialização mais do século XX. Nós estamos falando de uma produção competitiva do século XXI, onde as atividades de produção industrial devem ser integradas à digitalização e, a partir daí, uma qualidade de prestação de serviço com uma robustez de plataformas alimentadas por banda larga, utilizando tecnologias modernas que estão chegando como o 5G. Quer dizer, nesse quadro, a economia nacional não precisa estar só integrada, ela precisa operar junto com a economia mundial. Não é? Ela não só precisa operar, ela precisa formar quadros para operar. E formar quadros para operar quer dizer formar engenheiros que saibam fazer programas, lidam com algoritmos, se preparam em gerar novas tecnologias, software e hard, para que eles possam inserir essas cadeias produtivas dentro dessa conexão digital e dentro dessa cultura de algoritmos, que é uma cultura nova que nós precisamos pouco a pouco conquistar. Esses serão os empreendedores de hoje e amanhã? Eu acho que alguns já começaram, quer dizer, nós temos figuras como Stefanini e outros que já há mais de 20 anos entraram na questão da digitalização, mas nós só vamos descobri-los dentro do conceito de pioneiros, que são mulheres e homens que conquistam uma segunda vida na memória coletiva dentro de alguns anos. Hoje nós conseguimos enxergar quem fez uma enorme diferença no fim do século XIX e ao longo do século XX. Para saber quem vai fazer a diferença no século XXI, devemos evitar qualquer análise apressada com base no noticiário diário. É preciso ver quais são as mulheres e homens que conquistam essa segunda vida na memória coletiva. Mas aí nós vamos precisar ter ensino, pesquisa e estímulo governamental ou do Estado para apoiar esse movimento, não? Em primeiro lugar, Serrano, um outro tipo de ensino. Em segundo lugar, muita pesquisa. E, a partir daí, uma articulação ciência, tecnologia e inovação. Um outro tipo de ensino. A sala de aula não é mais um lugar de transferência de conhecimento, é um lugar de construção de conhecimento, é um lugar de construção de identidade, é um lugar de construção de projeto de vida. Hoje, o jovem que vai para a sala de aula quer mais que o professor diga para ele o que ele deve saber. Isso ele tem acesso. O que ele quer é participar com o professor na construção do conhecimento. Em seguida, ele quer ter a oportunidade de definir sua identidade. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? E qual é meu projeto de vida significativo? Isso a escola deve dar a oportunidade a ele de construir. A partir daí, quando ele está pronto, com esses novos conhecimentos, com essa identidade, com o projeto de vida, daí é importante dar a ele o que se chama os enabling environment, quer dizer, um ambiente favorável para ele poder florescer. E isso depende de uma interação muito forte entre universidades, especialmente escolas de engenharia, escolas de agronomia, com o setor produtivo. Isso não quer dizer que toda a universidade deve estar conectada a isso. Nós precisamos das ciências humanas para manter a sua análise crítica sobre a sociedade, para repensar a sociedade. Mas as escolas profissionalizantes, essas devem ter uma conexão muito forte com o setor produtivo, com pesquisa e desenvolvimento, e aí tanto as empresas como o governo terão que aparecer com volumes extraordinários de recursos, porque nós estamos numa era de transição, e este é o momento para fazer esses investimentos. E, finalmente, essa capacidade de ver o Brasil como um país de oportunidades. São poucos os países no mundo que têm uma população do tamanho da nossa, quase 240 milhões, olhando para os próximos 20 anos, que falam um único idioma, porque todos os países que estão nessa escala já falam vários idiomas, ou sempre falaram, ou passaram a falar idiomas distintos em função de fluxos migratórios, o caso dos Estados Unidos com o espanhol. O Brasil não tem isso, nós temos um único idioma, e a partir daí, um espaço continental com um potencial extraordinário de biodiversidade que, se for tratado com respeito, pode dar oportunidade para muitas gerações.
Isso não quer dizer que o setor, enfim, toda essa flora e fauna não pode gerar riqueza e alimentos, mas ela pode gerar com respeito, de tal forma que a preservação passa a ser uma forma até de gerar oportunidades para as gerações vindouras. O senhor trouxe várias mulheres à exposição original que estão nesta exposição aqui. Qual foi a razão de agregá-las ao retrato desse esforço pioneiro? Elas sempre estiveram presentes, mas nunca estiveram visíveis. Porque no período que nós estudamos, que foi fim do Império até metade do século XX, as mulheres eram mantidas sempre em segundo plano, mesmo se elas tivessem papéis relevantes. Então, quando fizemos as pesquisas com base que seja a família Prado com a dona Veridiana, que seja o Luiz de Queiroz com a dona Ermelinda de Souza Queiroz, essas mulheres não apareciam. Na medida em que nós fomos pesquisando, fomos descobrindo. Nós descobrimos, por exemplo, um manuscrito escrito pelo professor Davenport da Universidade de Illinois, que nos foi trazido ao nosso conhecimento através de um livro chamado A Locomotiva, do Joseph Love, e era um manuscrito não publicado daquele dean da Escola de Agronomia de Illinois. Aí pedimos uma cópia. E quando pedimos a cópia, fomos ver lá o que o Davenport passou a dizer, o papel que a Ermelinda desempenhou na criação da escola. Só que quando nós olhamos a história oficial, ela não aparece, porque tinha a ver com a cultura do período. Agora, ele descreve o papel que ela tinha, o fato dela circular com o marido pela cidade, coisa que as mulheres da época não faziam, o fato dela almoçar e jantar com o marido na sala principal, e a liderança que ela teve, em especial quando falece o Luiz de Queiroz aos 49 anos, sem ter visto a escola. Quem vai viabilizar a escola, quem vai viabilizar o projeto, o sonho do Luiz de Queiroz, é a dona Ermelinda. E a partir daí, ela vai enfrentar as correntes que eram contrárias à própria criação da escola. A escola vai ser construída e inaugurada já com ela, mas é uma história que não fazia parte do contexto. Na medida em que nós estamos chegando no século XXI, o reconhecimento da mulher se tornou muito mais evidente. E aí, nossos colegas, especialmente a professora Cristina Bruno, do MAI, fez uma pesquisa e nos ajudou, então, a criar essas 8 figuras, que incluem a Ermelinda, a dona Veridiana Prado, a Nilce da Silveira, a Irmã Dulce e tantas outras. O senhor está transformando a trilogia, os outros livros da trilogia e essa exposição num curso que vai ter vários desdobramentos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, é um projeto. Quando nós migramos da pesquisa para a exposição, nós começamos a ver que uma dimensão crítica é o educativo. Porque de nada adianta ter um conteúdo se os professores não são aliados desse conteúdo. E a partir daí, o educativo começou então a interagir com professores. Mas percebemos que simplesmente preparar o professor antes da sala, antes da visita, não era suficiente. Daí, em 2017, a FEA criou um curso de extensão de 30 horas, 15 à distância, 15 presencial, para formar professores de pioneirismo em educação empreendedora. Esse é um curso reconhecido pela Secretaria de Educação, portanto, os professores da rede pública do Centro Paula Souza que fazem esse curso recebem um certificado da USP reconhecido pela Secretaria de Educação para efeito de ascensão na carreira. Professor Marcovitch, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que te agradeço, Serrano. Muito obrigado a você.